Olá, tudo bem? Estou aqui gravando esse vídeo para, através dele, deixar uma meditação da Palavra de Deus que possa contribuir com o seu crescimento espiritual diante dessa situação que nós estamos vivendo hoje, onde nós não podemos estar realizando os nossos cultos na igreja, né? Mas antes, queria convidá-lo para fazer uma oração. Podemos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado porque estamos aqui nesse momento, podendo meditar na Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo haja tanto aqui comigo, para com quem está me assistindo nesse momento, para que nós venhamos ser iluminados por Ti, para compreender a Tua mensagem para a nossa vida e assim sermos edificados por Ti. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok. Devido a tudo o que está acontecendo, eu ando preocupado com a nossa situação de não poder estar indo na igreja, realizar os cultos lá. E eu tenho certeza que todos nós estamos sofrendo com essa questão, né? Alguns mais, outros menos, mas todos nós gostaríamos de poder estar realizando os nossos cultos na igreja. E em virtude disso, eu decidi, né, buscar aqui orientação da Palavra de Deus que possa, de alguma forma, me falar algo que possa contribuir comigo nessa questão de eu realizar o meu culto em casa, por exemplo, né? Então, eu fiquei analisando aqui comigo. Um culto, ele tem vários aspectos, né? Ele tem um aspecto litúrgico, ele tem um aspecto da adoração, ele tem um aspecto da coletividade, ele tem o aspecto ritualístico, ele tem um aspecto da reverência, ele tem um monte de coisa que envolve, né, um culto que contribui, né, para que a gente chegue ali e realize algo, um culto para Deus que seja agradável a Ele e também que nos edifique, né, que seja bom para nós também, né? Mas eu não vou tratar aqui de todos esses aspectos do culto, mas eu vou direto ao ponto, eu vou direto àquilo que é o principal para que um culto seja realmente agradável a Deus e também seja uma bênção para nós, ok? Eu vou direto ao centro, daquilo que está no centro, para que um culto realmente seja bom, tá bom? Então, quando é que um culto ele é bom? Nós temos que lembrar que nos tempos bíblicos, né, nós tínhamos ali, o povo de Israel de um lado, realizando o seu culto, e tinha os pagãos, né, que basicamente os cultos pagãos eram bem parecidos, né, mesmo mudando de região para região, dos gregos, dos romanos e dos outros lugares, né, dos egípcios e tudo mais, né, dos assírios, dos babilônicos, dos cananitas, né? Então, embora cada culto pagão tinha lá os seus deuses peculiares, muitas vezes, mas em termos gerais, alguns elementos ali do culto pagão eram bem semelhantes, ok? Então, por isso que eu dividi em dois aí, né? O culto judeu e o culto pagão, tá bom? Para que a gente chegue no culto cristão, tá bom? Então vamos lá. Nos tempos ali de Jesus, né, o povo judeu ele já tinha se afastado assim muito, né, de Deus, né, em vários aspectos, né, a tradição tomou conta, né, misturou tradição com Bíblia, e aí então o culto deles foi se tornando cada vez um culto mais formal, ou seja, era um culto onde o rito é que era importante, ok? Então, ele sentia que cada vez que ele praticava o rito, ele saía dali como se sentindo agora merecedor das bênçãos de Deus, porque ele cumpriu com o requisito do ritual, ok? Esse era o culto hebreu ali, o culto judeu, ok?
Mas o culto pagão, ele já era diferente desse culto formal, né, que foi se tornando formal o culto hebraico ali, né, o culto dos judeus. O culto pagão, ele era mais emocional, tá? Tanto um quanto o outro tem elementos um e do outro, tá? O culto formal dos judeus tinha elementos emocionais? Tinha. E o culto pagão tinha elemento ritualístico ali, da formalidade ritualística? Tinha também. Mas eu quero dizer que o ponto principal desse aqui, do culto dos judeus, era a formalidade dos ritos, ok? Era a preocupação com os ritos e não com o significado do rito. E se não tinha preocupação com o significado, obviamente ele saía dali a mesma pessoa, não havia uma transformação de vida, tá? Nesse caso aqui, o culto pagão, ele era muito mais emocional, né? O culto pagão, a pessoa, ela entrava ali num estado de transe, muitas vezes, causado por uso de alucinógenos, causado pelas músicas com muito batuque, né? Era bem semelhante a uma balada de hoje em dia, tá? O culto pagão era bem semelhante a uma balada de hoje em dia, né? Por isso que às vezes alguns acham assim, o crente não vai para balada e tal, mas é porque tem esses elementos ali e tal, né? Isso é um outro assunto, tá bom? Mas, enfim, a pessoa que ia para um culto pagão, ela entrava naquele estado de euforia, de transe, né? E o que acontecia? Acontecia o seguinte, que ela se sentia bem ali naquele culto, com tudo aquilo que estava acontecendo ali, aquilo ali mexia muito com as emoções, com as sensações do ser humano, com os sentidos do ser humano, visão, olfato, paladar, audição, tudo isso era aguçado, né? Era um culto emocional. Agora, quando ela saía dali, era como se fosse uma abstinência de droga, ou seja, ela estava bem enquanto estava ali no culto. Quando ela saía, ela dali um pouco, quando passava aquela euforia, no outro dia, muitas vezes, ela sentia que para estar bem de novo, ela tinha que ir para o culto. É que nem aquela pessoa que é acostumada a ir em balada, né? Que é acostumada com aquele jogo de luz, com a bebida, com a música, com a dança e tudo mais. Ela fica a semana inteira só esperando o dia da balada para poder estar lá de novo, para se sentir aquela euforia. Era assim, tá bom? Mas também não tinha transformação de vida, né? Então Paulo, ele deixa 2 versos aqui no livro de Romanos que ele fala de um culto racional. E ele dá as características desse culto racional, que, é claro, o culto cristão, ele é racional, mas ele tem elementos ritualísticos, da formalidade, e ele também tem elementos emocionais também, né? Mas tudo isso com equilíbrio, por isso ele forma-se, então, um culto racional. Não é formal nem emocional, mas ele é racional, ou seja, a pessoa sai dali diferente, transformada, é diferente, né? Então, eu quero mostrar para vocês aqui quando que um culto é bom, tanto para nós, quanto também que agrade a Deus, tá bom? Romanos capítulo 12, Paulo fala assim, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, veja aí, nós vamos analisar por partes aqui para entender o que Paulo está falando. Paulo ele começa dizendo assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. A primeira coisa que Paulo destaca, que faz parte de um culto racional, é as misericórdias de Deus. Ok? Ele usa isso aqui numa linguagem de apelo. As misericórdias, Paulo, é como se ele estivesse apelando, usando as misericórdias de Deus como um apelo. Isso nos mostra, queridos, que quando eu e você queremos assistir um culto ou prestar um culto a Deus,
nós precisamos lembrar dessas misericórdias de Deus como se elas apelassem para o nosso coração para nos motivar a ir lá. Ok? É nesse sentido que Paulo está falando. É como se a misericórdia de Deus ela agisse como um apelo, um motivador para que eu prestasse aquele culto a Deus. Né? E realmente é assim. Por quê? Porque quando eu e você reconhecemos que Deus nos ama tanto, que além de ter nos criado, também nos dá a oportunidade da salvação, através do perdão que Ele nos oferece, porque Cristo pagou o preço da minha culpa na cruz, isso gera em mim um senso de gratidão, de querer estar diante de Deus para agradecê-lo, né? Para servi-lo, né? Então a gratidão, ela é gerada por quê? Porque eu reconheço a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Nós chamamos isso de graça. A graça é o favor imerecido que Deus oferece para o pecador, não porque ele merece, mas porque ele o ama, ok? Então, muito bem. Então, a primeira coisa aí, então, que Paulo destaca é esse reconhecimento da misericórdia de Deus, ok? Então, isso deve servir como algo que nos conduza para prestar um culto a Deus. E aí ele continua dizendo aqui assim, ó, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Paulo está usando a linguagem do templo. Vocês lembram que nos tempos bíblicos, né, que no culto judaico, por exemplo, o culto judaico, a pessoa levava um cordeirinho sem defeito até o templo, confessava os seus pecados sobre a cabeça daquele animal ali, né? Matava aquele animal, aquele sangue jorria, e então isso simbolizava o quê? Que a culpa do pecador foi transferida para um inocente que pagou com a sua vida, ok? Então, isso apontava para Cristo que morreu na cruz, derramando o seu sangue, pagando o preço da culpa daquele que confessa os seus pecados para Deus e aceita o seu sacrifício, tá bom? Paulo está falando assim, olha, você não vai mais levar o sacrifício, mas você vai ser um sacrifício vivo quando você se apresentar diante de Deus. Então, você não vai precisar mais levar o sacrifício. Mas aí ele fala aqui, ó, vou ler de novo, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Aí depois, ó, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, Paulo está falando assim, ó, embora você não precise mais levar cordeirinho, mas você tem que se chegar diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. O que Paulo está querendo dizer com isso? Sabe o que é? É que nós temos que ter um espírito de entrega pessoal quando a gente vai diante de Deus prestar um culto para Ele, ok? Então a gente faz isso com um espírito de entrega, né? De renúncia do próprio eu. Então primeiro eu reconheço o amor de Deus por mim, né? Os pagãos eram o contrário, os pagãos eles imaginavam assim, que os deuses estavam sempre irados e agora então eles iam lá fazer uma oferenda, prestar um culto para aquela divindade para apaziguar a ira deles e quem sabe assim obter o favor daquele Deus. Paulo fala assim, não, o cristão ele vai diante de Deus já com espírito de gratidão. Ele não vai lá para receber um favor de Deus, ele vai lá porque Deus já o perdoou, Deus já usou de misericórdia com ele, ou seja, ele vai com espírito de gratidão. E agora então ele chega lá vazio de si, querendo o quê? Que Deus agora então preencha a sua vida, ou seja, ele está com espírito de entrega, de devoção da sua vida para esse Deus que o ama, né? E agora então Paulo fala assim, né, que isso é o vosso culto racional, ok? E ele completa essa informação, né, dizendo assim no verso 2, ó, e não vos conformeis com este século, ou seja, você não vai lá diante de Deus conformado, com uma vida espiritual conformada, achando que está tudo bem, que você é merecedor, ou preocupado com as coisas desse mundo somente. Você tem que ir lá pensando no céu, na salvação, naquilo que Deus quer te oferecer e não naquilo que você quer que Deus faça para você aqui nesse mundo, né? É claro que às vezes a gente vai diante de Deus, a gente tem as nossas petições e tudo mais, mas o foco deve ser o céu, o foco deve ser não esse mundo, não esse século, não as coisas desse mundo que vão perecer,
ok? Tem que ser a salvação que Deus te oferece, é isso que tem que ser o foco, né? Então, às vezes algumas pessoas vão para a igreja com um foco em tantas coisas, né? Tá lá na igreja, tem criança que está no celular, tem adulto que está no celular, tem gente que está lá fora batendo papo, tem gente que está com a cabeça em tantas coisas, mas não naquilo que é essencial, né? Na salvação, em estar diante de Deus com espírito de gratidão para aprender a servi-lo, né? E agora então, olha só aqui, ó. Ele fala assim, ó, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então veja, Paulo está falando que tem que haver uma transformação, né? E isso vem pela minha disposição e a sua disposição, então, de quê? De permitir que Deus transforme, renove a nossa mente, que nem ele falou aqui, para que haja então uma transformação de vida, ok? Vou repetir, ó. Mas transformai-vos, ou seja, tua vida tem que ser transformada. E como que isso acontece? Aí ele continua, pela renovação da vossa mente. Então, como isso acontece? Quando eu chego diante de Deus com espírito de gratidão, e deixando o meu eu de lado, querendo entregar minha vida para Deus, então quando eu ouço a palavra dele, né, a Bíblia Sagrada, aquela mensagem chega para mim, ela começa a renovar minha mente, né? Ou seja, antes eu tinha uma vida ali no pecado e agora a palavra de Deus começa a iluminar a minha mente para mim. Antes eu ia por aqui, agora eu vou por aqui. Começa a renovar minha mente e aí conforme ela vai renovando a minha mente, vai transformando a minha vida. É assim que nós temos que se apresentar diante de Deus, né? Quando a gente vai prestar um culto para Ele. Então, por que eu destaquei, eu fui no ponto central aqui? Tem vários, como eu disse para vocês, tem vários elementos que formam um culto, vários aspectos, mas eu fui no principal, por quê? Porque o principal, para que aconteça, não depende de a gente estar lá na igreja, até mesmo porque a igreja, como eu disse para vocês, muitas vezes tem gente que está lá com a cabeça em outras coisas, né? E eu até digo uma coisa para vocês, que hoje todos estão sofrendo porque as igrejas estão fechadas e a gente não pode prestar um culto lá como Deus merece. Mas aqueles que estão mais sofrendo são aqueles que iam lá e às vezes não se preocupava em se esvaziar de si e permitir que Deus renovasse a sua mente por meio da sua palavra e transformasse a sua vida. Então, essas pessoas que às vezes celular, bate-papo, cabeça em outras coisas, que não a salvação, essas são as que hoje mais estão sofrendo pelas igrejas estarem fechadas. Então, queridos, se a gente seguir a preocupação que Paulo está passando aqui, vai resultar no que na nossa vida? Nisso aqui, ó, ele fala assim, ó, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, você quer experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida? Então, quando você prestar um culto a Deus, não importa onde você esteja, não importa se é em casa que você vai receber essa mensagem ou num local específico, não importa. O que importa é se você estiver com seu coração aberto para receber a mensagem de Deus. E aí, então, ela vai renovar sua mente e transformar sua vida, e aí você vai experimentar, então, quão bom é, perfeita e agradável à vontade de Deus na sua vida. Você vai ter essa experiência. É isso que Deus quer que aconteça na minha e na sua vida. E esse é meu desejo para você e para mim. Que Deus possa realizar a sua obra, mesmo nós realizando o nosso culto em casa, com a nossa família, orando, estudando a Bíblia, né? E louvando a Deus. Tudo isso vai nos ajudar para que a gente tenha um coração aberto, né? E assim seja transformado pelo poder da palavra de Deus. Isso é um culto bom, tanto para mim quanto aos olhos de Deus. Que Deus te abençoe.